Você sabe por que quando a taxa de juros sobe, os fundos imobiliários tendem a cair? Por que existe essa correlação entre taxa de juros e cotas dos fundos imobiliários? É isso que eu vou tentar te explicar no vídeo de hoje, então fica comigo depois da vinheta. Fala pessoal, Rafael Scarameri por aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e se esse conteúdo te ajudar, então me ajuda também dando aquela fortalecida no gostei e se inscrevendo aqui no canal, beleza? Assim o YouTube entende a relevância desse conteúdo e passa a entregar ele para mais pessoas. Bom, antes da gente entender a relação entre taxa Selic e fundos imobiliários, eu tenho um recado do Cuponomia para vocês. O Cuponomia, pessoal, é uma das maiores plataformas de descontos e cashbacks em lojas online que você encontra na internet. São mais de 2.000 lojas parceiras que todos os dias disponibilizam descontos de 20%, 30%, 40% e cashbacks de 2%, 3%, 5% para você, né? E o melhor é que você encontra praticamente todas as lojas que fazem parte do nosso dia a dia em um só lugar. Ainda para você, que vai estar acessando o Cuponomia pela primeira vez, usando o meu link de indicação e fazendo seu cadastro gratuito na hora, você vai receber um bônus de R$5 na sua conta para você usar em outras compras ou, se preferir, você pode acumular cashbacks junto com esse bônus e completando R$20, você pode pedir o resgate para sua conta do banco. Ou seja, você não fica travado com cashback que pode ser usado somente em outras compras. Assim que completar os R$20, você já pode usar essa grana como quiser, como preferir. Então, se você nunca tinha ouvido falar do Cuponomia, recomendo você acessar o primeiro link aqui na descrição e fazer o seu cadastro gratuito. Galera, taxa Selic e fundos imobiliários, Você pode pensar o que uma coisa tem a ver com a outra, Normalmente você vê a taxa Selic associada a aplicações de renda fixa, como é o caso do Tesouro Selic e também de CDBs, que são indexados ao CDI, mas nunca vê ela atrelada aos ativos de renda variável, como é o caso dos FIIs e das ações. E uma coisa é certa, tá, pessoal? O sobe e desce da taxa de juros com certeza influencia o movimento de ativos de renda variável, principalmente os fundos imobiliários. Como a gente está vendo, depois de pouco mais de um ano que a nossa taxa Selic veio caindo de 6,5% ao ano, chegando na mínima de 2% ao ano, nas últimas 4 reuniões do Comitê de Política Monetária do Banco Central, ele vem subindo a taxa de juros e hoje ela se encontra em 5,25% ao ano e promete chegar acima de 7% no final desse ano. Ou seja, só nesse ano, se olharmos para a Selic, ela subiu de 2% para 5,25%. Já em paralelo a isso, o principal índice dos fundos imobiliários, que é o IFIX, vem acumulando queda de praticamente 5% nesse ano de 2021. Olhando para um período um pouco maior, de 2010 a 2020, você consegue ver claramente que existe uma correlação inversa entre taxa de juros, taxa Selic e fundos imobiliários. Primeiro, para a gente entender essa relação, a gente precisa lembrar que a taxa de juros tem papel principal no controle da inflação, tá, pessoal? E por consequência no estímulo da economia. Se a inflação estiver controlada e dentro das metas do Banco Central, então não há motivos em manter a taxa de juros elevada. Portanto, ela vai cair, basicamente o que aconteceu de 2016 até o começo de 2020 agora. E com a taxa de juros baixa, na teoria, os juros de empréstimos e financiamentos bancários ficam menores, isso acaba estimulando a economia e mais pessoas e empresas pegam dinheiro emprestado, compram imóveis, abrem negócios, geram empregos e por aí vai. Esse movimento acaba criando uma demanda no mercado imobiliário, pois empresas precisam de imóveis, pessoas compram imóveis e isso aquece o mercado no modo geral. Nesses períodos, pessoal, o mercado imobiliário se torna atrativo, valorizado e, consequentemente, as cotas dos fundos imobiliários seguem o mesmo caminho. Mas essa valorização não acontece somente devido à melhora no ambiente imobiliário, mas também devido ao comportamento dos investidores. Aqui acaba entrando a relação risco-retorno e o custo de oportunidade. Todo mundo sabe que temos o Tesouro Selic, que é renda fixa, e o seu retorno é relativamente previsível, não existe uma oscilação negativa, por exemplo. E na outra ponta, temos os fundos imobiliários, que é renda variável, gera renda mensal através de dividendos e suas cotas podem oscilar tanto positivamente quanto negativamente. Quando existe uma alta constante na taxa de juros,
muitos investidores que estavam aceitando a volatilidade dos fundos imobiliários para conseguirem receber, né, um yield anual ali de 6, 7, 8%, até 10, 11% em alguns casos, passam a adequar a sua percepção de risco, né? Continuando no exemplo do Tesouro Selic, quando a taxa Selic estava em 2% ao ano, era praticamente esse retorno que o investidor teria investindo no Tesouro Selic. Portanto, a relação risco-retorno nesse caso era muito mais favorável, muito mais positiva para os fundos imobiliários que estavam pagando entre 6 a 11% ao ano de retorno, tá? Sem contar uma possível valorização das cotas. Porém, né, conforme a Selic sobe, o prêmio do Tesouro Selic aumenta e a diferença entre o prêmio dos fundos imobiliários diminui. Isso faz com que os investidores repensem as suas estratégias de investimentos. Voltando um pouco mais para trás, né, no tempo, lá em 2015, 2016, a taxa de juros estava desde 2012 em um movimento de alta, estacionando lá em 2015 em 14,25% ao ano. Ou seja, quem tinha Tesouro Selic naquela época nominalmente recebia 14,25% de retorno no ano, né? Coisa que não era possível com os fundos imobiliários. Então, o mais seguro, né, nesse caso a ser feito era investir no Tesouro Selic, né? Não valia o risco de se expor aos fundos imobiliários, sendo que no Tesouro Selic, com segurança e liquidez, você tinha esse retorno acima de 14% ao ano. E atualmente o movimento que a gente está vendo é relativamente parecido, né? Como eu falei, de janeiro para cá a Selic vem subindo e aumentando o prêmio dos títulos do Tesouro, e no mesmo período o principal índice dos fundos imobiliários vem caindo. É claro que isso não é culpa apenas da taxa de juros, tá, pessoal? Existem dezenas, até centenas de fatores que influenciam nesse momento, mas podemos dizer que quando a tendência da taxa Selic for de alta, muito provavelmente do IFIX, que é o principal índice dos fundos imobiliários, será de baixa e vice-versa, né? Isso acontece pois nesses momentos os investidores retiram seus recursos de ativos mais arriscados e mandam para ativos mais seguros e certo, né? Isso acaba influenciando também o mercado de ações, porém numa escala menor. A única coisa que a gente, né, como investidores, precisamos entender é que o mercado funciona em ciclos, né? Do mesmo jeito que a Selic sobe e desce visando conter a inflação e a Selic baixa acaba estimulando o consumo, que por consequência pode acabar gerando mais inflação, e a Selic tenha que subir novamente para tentar freá-la, a relação entre renda variável e renda fixa acaba sendo bastante parecida, principalmente a relação entre taxa de juros e fundos imobiliários. Olhando, né, por uma teoria bem mais simplista, né, mas que dê para todos entenderem, o movimento de queda da Selic, né, estimula a economia, como eu disse, e torna os imóveis mais cobiçados, né, pois empresas e pessoas adquirem imóveis e isso estimula o mercado e os FIIs também. E o movimento de alta da Selic encarece o custo do dinheiro, né, menos pessoas e empresas acabam tomando dinheiro emprestado, e isso reflete na economia no modo geral e também no mercado imobiliário. De um lado estimula e faz com que os imóveis se valorizem, e do outro desestimula e faz com que os imóveis se desvalorizem, né? E em relação aos investidores é o que eu falei, né? Relação risco-retorno fica mais positiva para os FIIs com a Selic baixa e mais positiva para a renda fixa com a Selic alta. Pessoal, é claro que a economia é bem mais complexa do que isso, né? Mas acredito que deu para fazer com que vocês entendam essa correlação que existe entre os fundos imobiliários e a taxa básica de juros da economia. Se você ainda não conhecia essa relação, né? Eu quero que você comente aí embaixo qualquer dúvida que tenha ficado, e se não ficou nenhuma dúvida, se eu conseguir te ajudar com isso, então é só deixar o seu gostei para me ajudar e se inscrever aqui no canal se quiser receber mais vídeos como esse. Por aqui eu tento ser o mais objetivo possível e simples, né, para que todos consigam entender. Enfim, é isso, pessoal. Valeu para você que assistiu até o final, né? Você me ajuda demais com isso. Então, um forte abraço para você, um excelente dia e até a próxima. Tamo junto. Tchau, tchau.